Olá a todos, meu nome é Rafael e eu sou responsável pelo tema 8 dentro do curso de especialização que se chama Ferramentas na Análise de Dados em Serviços de Saúde. Dentro do tema 8, nós temos vários subtemas e o que eu vou abordar nesse vídeo é o subtema 1, distribuição normal. Bom, o objetivo desse vídeo, na verdade, não é aprofundar, ou mostrar com muitos detalhes os modelos matemáticos que são utilizados para as análises estatísticas, mas sim apresentar o software R, como algumas ferramentas do software R, e como realizar análises estatísticas utilizando o software R. Eu vou fazer uma abordagem bastante superficial sobre as análises estatísticas. Não vou falar sobre os modelos matemáticos de cada análise estatística, porque na verdade isso é bastante complexo e não é o objetivo dessa aula. Quem quiser se aprofundar pode buscar textos na internet e se aprofundar um pouco mais aí nos modelos matemáticos, A ideia aqui, na verdade, é que vocês entendam o que cada análise estatística faz e como vocês podem utilizar o R para fazer essas análises estatísticas. Bom, então para começar a aula, eu vou apresentar para vocês uma tabela muito simples, com algumas colunas, onde cada coluna representa alguma informação ou os atributos, sobre indivíduos. Essa tabela, na verdade, é parte de uma tabela maior. Aqui são apresentados apenas informações sobre 20 indivíduos, mas essa tabela é parte de uma tabela maior, só que eu não coloquei ela completa aqui no slide para que fique legível no vídeo. Então, nesse subconjunto aqui, a gente tem 20 indivíduos, aqui a gente tem o estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário, etc. Algumas informações dessas tabelas são qualitativas, como o estado civil, por exemplo. Outras são quantitativas, como o salário. Bom, imaginem que a gente queira fazer um histograma dos salários que esses indivíduos recebem. O que é um histograma? Um histograma, na verdade, é um cálculo de porcentagem de indivíduos, neste caso, neste exemplo, que vão receber salários em determinados intervalos. Então vamos supor que eu tenho um intervalo de 0 a 4 salários mínimos. No gráfico de histograma, eu vou ter a informação de qual a porcentagem de indivíduos dentro de todo esse conjunto aqui que recebe salário de 0, que recebe de 0 a 4 salários mínimos. Na sequência, eu vou ter informação de qual a porcentagem de indivíduos que recebe salários nesse intervalo, de 4 a 8 salários mínimos, depois de 8 a 12 e assim por diante. Se eu plotar um gráfico de barras dessas informações, eu vou obter algo parecido com isso. Vejam que de 4 a 8 salários mínimos, na verdade eu tenho 28% dos indivíduos. Então, isso significa que 28% dos indivíduos recebem salário entre 4 e 8 salários mínimos. Não tenho nenhum 0% de indivíduos que recebem de 0 a 4 salários mínimos. E assim por diante, 33% dos indivíduos recebem de 8 a 12, 22% dos indivíduos recebem de 12 a 16 salários mínimos e assim por diante. Esse tipo de gráfico, ele é chamado de histograma, ok? No histograma, a gente pode, então, plotar a frequência absoluta, que são esses valores, ou a frequência relativa, que a gente não vai abordar nesse vídeo. O que eu quero que vocês entendam, então, simplesmente que o histograma, ele é um gráfico,
que representa a probabilidade, né, que tem alguns intervalos no eixo X, que nesse caso, esses intervalos, neste exemplo, representam o salário dos indivíduos, e alguns valores no eixo Y, que correspondem, neste caso, à porcentagem de indivíduos que recebem salários dentro dessa faixa, sendo que esses dados foram obtidos dessa tabela. Na verdade, como eu disse, essa tabela é muito maior, que eu só plotei aqui na tela resultados, indivíduos, os 20 primeiros indivíduos dessa tabela. Bom, a distribuição normal, que também é conhecida como distribuição de Gauss ou gaussiana, ela é obtida ou ela é verificada, né, da análise do histograma de um conjunto de dados. Então, na verdade, vejam que eu vou pular esse slide e vou mostrar um exemplo aqui no MATLAB. Tá? Eu vou plotar um gráfico no MATLAB que supostamente é a altura de uma determinada população. Vamos colocar como exemplo a população do Brasil, tá? Uma amostra da população do Brasil. Dividida, então, dentro de bins, né, que a gente fala, ou subintervalos aqui de altura. Então, vejam que, na verdade, aqui eu tenho um gráfico de frequência, porque eu coloquei número absoluto no eixo Y e não porcentagem. Então, vamos interpretar esse gráfico. Vejam que no eixo X eu tenho altura em centímetros e não em metros, então eu tenho indivíduos, né, desde indivíduos adultos, né, como hipoteticamente, com altura variando desde 140 centímetros até 200 centímetros, né, que seria 2 metros. Então vejam que no intervalo de 140 até 150 centímetros, né, de 145 até 150 centímetros, eu tenho aqui provavelmente 3 indivíduos. De 150 até 155, eu também tenho 3 indivíduos. Já no intervalo de 155 até 160 centímetros, eu tenho 5 indivíduos. De 160 até 165, eu tenho aqui quase 20 indivíduos e assim por diante. O que esse gráfico nos mostra? Ele mostra que existe uma tendência para a altura dessa população que eu estou avaliando. Vejam que a maior parte da população possui entre 1,65 m e 1,70 m. Né? Também tem uma grande parte da população entre 1,70 m e 1,75 m. Né? Vejam que o centro dessa distribuição, desse gráfico de frequência, está aqui em 1,70 m, né? Que deve ser aproximadamente a altura média da população. Então, nós temos muitos indivíduos dentro dessa faixa, né, de altura aqui. Ó. Se eu seguir em direção à direita nesse gráfico, o número de indivíduos vai diminuindo. E se eu seguir na direção à esquerda aqui no eixo X, o número também vai diminuindo. Né? Então, esse gráfico claramente mostra uma tendência de altura. Né? Nós temos muitos indivíduos próximos da altura média de 1,70 m e esse número vai diminuindo conforme a gente se afasta da altura média, tanto para um valor maior quanto para um valor menor. Quando
os gráficos apresentam esse tipo de tendência, provavelmente a distribuição é normal. Então, uma distribuição normal, na verdade, é uma distribuição que obedece esse padrão, né? Quando a gente plota um gráfico de frequência ou um histograma, como no exemplo anterior. Ele apresenta uma certa tendência, né? E o interessante é que a maior parte dos dados biotecnológicos, né, dados de saúde, né, principalmente quando a gente está medindo um biomarcador em seres vivos, a maior parte dos dados apresentam essa tendência, esse tipo de distribuição que a gente chama de distribuição normal. Quando a distribuição tem essa característica, ela pode ser ajustada por uma curva, que é essa curva vermelha aqui, que a gente chama de curva gaussiana, ok? É uma equação matemática, né? Que ajusta esses dados aqui. Eles podem ser ajustados por essa função gaussiana. Então vejam que tanto este gráfico quanto o gráfico, este conjunto de gráfico, apesar desse ser um pouco mais assimétrico, ele pode ser ajustado por uma curva gaussiana. A gente tem uma tendência, a gente tem a maior parte da população recebendo entre 8 e 12 salários mínimos. Conforme a gente vai se afastando dessa média aqui de salários, os valores, as frequências, né, ou as porcentagens da população que recebem esse salário vão diminuindo. Explicando um pouco mais, né, sobre a curva gaussiana, então, na verdade, ela tem essa característica aqui, né, parece uma montanha aqui, e o pico da montanha indica, então, a média dos valores, né? E conforme eu vou me afastando desse pico, né, eu vou me afastando do valor médio, né? Na verdade, aqui eu tenho essa representação que significa desvio padrão, né? Para quem quiser se aprofundar depois, na verdade, a gente tem uma regra, né? Quando a gente plota essa curva gaussiana de distribuição normal, que 68% dos dados estão entre um desvio padrão para cima ou para baixo da média, ok? Mas isso é uma informação um pouco mais aprofundada. Depois, quem quiser ter mais detalhes, pode buscar na internet aí mais informações sobre a curva gaussiana. Bom, mas como saber se de fato uma distribuição ela é do tipo normal ou não, né? Eu disse que a distribuição normal ela pode ser ajustada a uma curva gaussiana. Mas como eu posso ter um critério claro, né, ou objetivo para inferir se o conjunto de dados possui distribuição normal ou não? Para responder essa pergunta, a gente usa um teste que é chamado teste de normalidade. O teste de normalidade responde se os dados provêm de uma distribuição normal, ou seja, que apresentam essa tendência normal ou não. Bom, e a gente utiliza o software R para fazer esse teste. Então, aqui tem os procedimentos no R, tá? Como fazer esse teste de normalidade. Você pode pausar esse slide. Mas eu vou pegar essas informações que eu gerei no MATLAB, que supostamente são a altura aí de um conjunto amostral, e vou verificar se esse conjunto de dados obedece ou provém de uma distribuição normal. Os dados estão aqui nessa planilha aqui, só que eles estão na forma de coluna, eu vou transpor aqui.
Agora eles estão na forma de coluna. Vou copiar, vou colar no Excel. Então, vou colocar aqui, ó, a altura. E vou colar esses dados no Excel, ok? Então, eu tenho aqui a altura de 100 indivíduos, né? Altura em centímetros. Vou salvar essa planilha, vou chamar como teste. Vou salvar na minha área de trabalho aqui. Salvei na minha área de trabalho essa planilha teste aqui. Então vejam que na planilha teste eu tenho a informação de altura. Várias pessoas, ok? Então eu vou abrir o R. Vejam que quando eu abro o R, né, a primeira janela aqui é a janela padrão do R, né, a janela de comandos, mas eu quero então carregar o RCMDR para que eu possa fazer tanto a importação dos dados quanto o teste de normalidade de uma maneira mais amigável, utilizando menus. Tem duas maneiras de eu carregar o RCMDR. Como eu já mostrei para vocês, eu posso vir aqui, pacote, carregar pacote e escolher o RCMDR, mas eu também posso digitar aqui o texto library RCMDR entre parênteses, vou dar Enter. Ele vai carregar o RCMDR. Então, o primeiro passo é a gente carregar aquela planilha do Excel no R. Como eu faço isso? Eu venho em Dados, Importar arquivo de dados do Excel. Aqui existe uma opção para eu nomear o conjunto de dados. Eu vou manter esse nome aqui, que é chamado de dataset, que em português significa conjunto de dados. Na primeira linha da planilha, eu tenho o nome da variável, né, que chama altura. Se eu abrir aqui, né, ó, bom, não vou conseguir abrir agora porque é a janela. Tem lá a primeira linha da minha tabela está escrito altura, só depois na sequência vem os valores. Então, mantenho essa opção selecionada, vou dar OK. Buscar na minha área de trabalho, planilha teste, abriu. Então vejam que para carregar essa planilha, eu teria que dar esse comando aqui, ó, né? Mas o RCMDR nos poupa de dar esse comando. Ele deu esse comando automaticamente para a gente. Aqui é o output, né? Eu posso apagar essas informações. Quando a gente seleciona o menu, ele nos mostra aqui qual é o comando que ele utiliza para importar os dados. Então, se a gente estivesse utilizando o modo terminal, a gente teria que dar aquele comando que apareceu aqui. Mas como a gente está utilizando o RCMDR, a gente conseguiu importar pelo menu. Se eu quiser ver se os dados foram importados corretamente, eu clico aqui em ver conjunto de dados. Na verdade, ele apareceu aqui, eu vou fechar. Não estou conseguindo ver os dados aqui, mas ele deveria aparecer. Se eu digitar o comando aqui, ó, dataset, conferir se eles foram importados. Então, tá aqui, ó. Importou a altura, né, das 100 pessoas aqui. Posso apagar. Importou corretamente. Então, para fazer a análise, fazer o teste de normalidade, eu posso vir aqui, estatística, teste de normalidade. Então tá, estatística, resumo, teste de normalidade. Aí eu escolho a variável, nesse caso eu tenho uma única coluna, que é a variável altura, e escolho qual teste de normalidade eu vou utilizar. Então, nesse caso, eu vou utilizar o Shapiro-Wilk, tá? Um teste mais comum aí, mais utilizado para teste de normalidade. Eu vou dar comando OK.
Então, ó, o comando para aplicar o teste de normalidade seria esse, né? Ele nos poupou de dar esse comando e aqui ele aparece o resultado, né, desse teste de normalidade. Para nós avaliarmos se a distribuição é normal ou não, nós basicamente, né, avaliamos o valor de P. Falando bem resumidamente, né, a gente avalia o valor de P, né, de forma bem superficial. E aí a gente tem a seguinte regrinha: se o valor de P for menor do que ou igual a 0,05, 0,05, a distribuição não é normal. Se ele for maior do que 0,05, a distribuição é normal. Então vejam que o valor de P deu quase 1, então neste caso a distribuição é normal, tá? Então aqui tem a regra, né, que eu acabei de falar para vocês. Se o valor de P for menor do que 0,05, deve-se rejeitar a hipótese de que a distribuição é normal. Então, nesse caso, só quando for menor do que 0,05 a distribuição não é normal. Neste caso, a distribuição é normal. Tanto é que o gráfico apresenta claramente essa característica aqui, né, da curva gaussiana, né, essa tendência, ok? Então, esse é o teste de normalidade. Vou fechar aqui. Não vou salvar. Vou fechar aqui. Também não vou salvar. Okay? Bom. Baseado, né, nessa informação de distribuição normal, várias análises estatísticas são feitas. Uma análise que tem correspondência com o teste de normalidade e que é muito utilizada, né, dentro da área médica, são os gráficos de box plot, né? Aqui eu tenho um exemplo bem claro, né, de um gráfico que foi retirado de um artigo, de um box plot, né, que representa uma variável biológica. Então vejam que aqui no eixo X nós temos 4 grupos de indivíduos, né? 5 grupos. Esses 5 grupos de indivíduos, na verdade, estão classificados dentro de uma escala que é chamada de escala Metavir, que corresponde à fibrose, né? Fibrose hepática, que nada mais é que a rigidez elástica do fígado dos pacientes, ok? Então, pacientes que têm alta fibrose, né, dentro dessa escala Metavir, têm alta rigidez elástica. Pacientes com baixa fibrose têm baixa rigidez elástica do fígado. Para cada grupo de indivíduos, né, a gente tem um box plot correspondente. Esse box plot é interessante porque ele mostra a variância dos dados, né? Então, bem superficialmente, a gente pode avaliar aqui, né? Depois eu vou explicar com um pouco mais de detalhes, mas que indivíduos que têm fibrose 0, né, tem a rigidez elástica do fígado variando, sei lá, de 5 até 10 aproximadamente. Dentro do grupo 1, nós temos indivíduos variando de 6 até 12 aproximadamente, e assim por diante. Vejam que indivíduos que têm alta fibrose, eles têm a rigidez elástica do fígado variando bem significativamente maior do que os outros indivíduos, né? De 15 até, sei lá, 55. Tá? Então, esse gráfico aqui, ele é recorrente, né? Em artigos científicos, em dissertações, né? Vamos
ver com um pouco mais de detalhes o que esse gráfico representa. Bom, esse gráfico ele está totalmente associado, então, à distribuição normal. Tá? Então, no box plot, a gente tem o que a gente chama de quartis. Ok? A linha central do box plot, que a gente chama de Q2, corresponde à mediana, que é diferente de média, depois vocês podem pesquisar aí na internet, né, as diferenças de média e mediana, corresponde à mediana da distribuição dos dados, né? A mediana, ok? É o Q2. O Q1, que é essa parte de baixo aqui desse retângulo aqui, corresponde a 25% dos indivíduos abaixo da mediana. Esse outro quadrado aqui, que vai da mediana do Q2 até o Q3, que é um outro quartil, corresponde a 25% dos indivíduos que estão acima da mediana. E os demais limites aqui, ó, eles representam os 25%, né? Essa parte de cima aqui, ó, corresponde a 25% dos indivíduos, né? Acima de Q3 e aqui 25% dos indivíduos abaixo de Q1, ok? E esses pontos, né, fora dessa região principal do gráfico, são o que a gente chama de outliers. Então, vamos pensar naquele exemplo de altura, né? Representariam indivíduos que são gigantes ou anões, ok? Vejam que nesse gráfico a gente também tem pontos outliers, né? A gente tem indivíduos aqui, ó, dentro do grupo 4 que tem rigidez elástica muito maior do que a grande parte dos indivíduos aqui. São pontos fora da curva, ok? Bom, e o box plot, na verdade, ele é muito importante porque ele permite inferir várias informações sobre a distribuição. Quando a distribuição é simétrica, o box plot também é simétrico. Vejam que a distância do Q3 para o Q2, né, é aproximadamente igual à distância do Q2 para o Q1. Então, a curva gaussiana ela é bastante simétrica neste caso, ok? Então, o box plot fica bastante simétrico. Se a gente tem uma mediana, né, tendendo para algum dos lados aqui, ou para o Q3 ou para o Q1, o box plot ele fica assimétrico, ok? Então vamos aprender a como plotar um box plot no R. Então eu preparei um arquivo de Excel aqui, eu vou abrir, que eu chamei de exemplo 1. Então vejam que nesse exemplo 1, ainda com aquela brincadeira de altura, né? Eu tenho a altura da população brasileira, eu tenho a altura, né, de uma amostragem, né, de quantos indivíduos aqui, vamos ver, de 200 indivíduos, né, brasileiros, adultos. Eu tenho uma amostragem da altura da população de 200 indivíduos alemãos e aqui, supostamente, de 200 indivíduos pigmeus, altura em centímetros. Obviamente que esses dados aqui são inventados, ok? E eu vou plotar, então, primeiro eu vou fazer o teste de normalidade para ver se essas distribuições são normais e depois eu vou plotar o box plot da altura dessas populações, ok? Vamos lá.
Vou abrir o R. Vou carregar o RCMDR. Vou importar os dados do Excel. Vou deixar como dataset mesmo. Então está na área de trabalho, estudo dirigido, exemplo 1. Vejam que aqui, na verdade, apareceu essa informação que eu devo selecionar uma tabela, porque aquele arquivo de Excel de exemplo tem 3 planilhas. As informações da altura lá da população estão na planilha 1. Ok, importei. Vou apagar o comando aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o conjunto de dados. O meu está com um bugzinho aqui, que ele não está abrindo o conjunto de dados. Mas se eu digitar aqui, ó, data 7 e colocar submeter, ele aparece a informação aqui. Então, importou corretamente aqui, ó, né, a altura desses 3 grupos aqui. Vou apagar. Bom, vamos lá. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é o teste de normalidade sobre esse conjunto de dados. Então, vem estatística, teste de normalidade. Primeiro eu vou ver a altura da população alemã. P-value 0,82, é uma distribuição normal. Teste de normalidade da população brasileira, P-value 0,87, é uma distribuição normal. Teste de normalidade da população pigmeu, 0,81 P-value, é uma distribuição normal. Então, vejam que as 3 populações possuem distribuição normal. Bom, tem um menuzinho aqui para plotar box plot, só que eu não vou utilizar porque esse menu, na verdade, ele não está preparado. Na verdade, ele plota um único box plot por gráfico da maneira como o meu conjunto de dados está preparado. Eu teria que fazer de uma outra maneira para plotar o gráfico comparativo das populações. Então, eu vou utilizar um comando, só que eu deixei aqui, ó, o comando... um comando pronto aqui, ó, boxplot dataset. Então eu vou clicar aqui, ó, boxplot dataset. Eu sempre, para executar o comando, eu coloco o cursor aqui, ó, no final da linha, né, ó, tá vendo que o cursor está no final da linha, e dou submeter. Se eu colocar o cursor aqui embaixo, apertar o botão submeter, não acontece nada, ó. Vejam que deu um erro, ó, nada foi selecionado. Então eu coloco no final da linha que tem o comando, aperto submeter. E vejam que interessante, ó. O gráfico, ele não aparece no RCMDR, ele aparece no R linha de comando aqui, ó. Então aqui está o gráfico. Vejam que interessante, então, ó. Eu tenho, né, o box plot que mostra então a variância, né, da altura aqui, ó, da população brasileira, alemã e pigmeu, né? Então, neste exemplo aqui, né, aparentemente a população alemã aqui, né, a variação é um pouco maior, os indivíduos são um pouco mais altos que a população brasileira e, por consequência, é um pouco mais alta aí que a população pigmeu, ok? Aqui tem algumas opções avançadas, né? Se a gente quiser colocar título nos eixos, né? Ou alterar aqui a cor do gráfico, mas isso aqui são opções mais avançadas. Depois, se alguém quiser se aprofundar, pode pesquisar na internet, né? Posso fazer um gráfico colorido aqui, né? Vejam que nesse gráfico tem indivíduos outliers também, né? Então, eu tenho o box plot aqui, que representa graficamente, né, a distribuição normal. Então é isso, essa é primeiro